Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, aconteceu a reunião extraordinária do Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro. Na prática, resumindo, nada mudou. Não houve alteração no Campeonato Brasileiro. Por unanimidade, com o voto dos 20 clubes que integram a primeira divisão do futebol do Brasil, o campeonato vai recomeçar agora no sábado, dia 1º de junho, com a 7ª rodada. Votação unânime. Também ficou decidido que o calendário não vai avançar sobre 2025. A previsão do ano passado, inclusive, da CBF terminar o Campeonato Brasileiro deste ano em 8 de dezembro, esta previsão está mantida. O campeonato vai sim terminar em 8 de dezembro com a 38ª e última rodada. Rodadas atrasadas. Aí tem jogos atrasados e rodadas que foram empurradas. Tanto é que, neste final de semana agora, dia 1º e 2 de junho, 1º e 2 de junho, 2 dias, sábado e domingo, estaremos disputando a 9ª rodada. Vamos disputar a 7ª rodada. Portanto, o campeonato foi empurrado com a barriga. 2 rodadas para frente. Então, a CBF vai ter que utilizar datas FIFA para colocar essas rodadas. Lembrando que Grêmio, Inter, Juventude, os 3 gaúchos que disputam a Série A do Brasileiro, mas outras equipes, Criciúma principalmente, a dupla Grenal Juventude tem aí, contando jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, 4 jogos atrasados. Criciúma tem 5 jogos atrasados. Enfim, tudo isso vai ter que ser colocado dentro desse calendário até 8 de dezembro. Surgiu a ideia de que os jogos envolvendo os gaúchos, Grêmio, Inter e Juventude, possam ter a inversão do mando de campo. Vou dar um exemplo aqui. Inter e Corinthians. É marcado o Inter e Corinthians. Então, um acerto dos 2 clubes, informando a CBF, Inter e Corinthians teria mando de campo do Inter, vai ter no primeiro turno, por exemplo, mando de campo do Corinthians. Estou só citando aqui, né? Aí, Grêmio e Fluminense. Mando de campo seria do Grêmio, vai ser do Fluminense, com o acerto entre as equipes. Pode acontecer, mas, segundo a CBF, é jogo a jogo. Não vai ser marcado assim, pegar todos os jogos de Grêmio, Inter e Juventude, com o mando de campo deles, passando para o adversário. Não, não. Vai ser tratado isso jogo a jogo. A questão que não, atenção, a questão que não foi discutida, isso é muito importante. O rebaixamento ou não rebaixamento não entrou em pauta. Essa questão não foi citada e nem debatida na reunião do Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, vamos ter aí 4 rebaixados. 4 caem da A para B, 4 sobem da B para A na próxima temporada. Calendário, portanto, mantido por unanimidade. E uma outra questão, a CBF vai dar aporte financeiro para Grêmio, Inter e também Juventude, porque eles estão treinando fora de casa e vão jogar por um longo tempo fora de casa, longe dos seus estádios. O Inter do Beira-Rio, o Grêmio da Arena e até mesmo da cidade de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul. Vamos lá, falei em datas FIFA. Temos aí 8 datas FIFA que poderão ser utilizadas pela CBF para os jogos atrasados e para essas 2 rodadas que foram empurradas no calendário brasileiro. 14 de julho tem a final da Copa América. Não tem no calendário inicial da CBF programação de jogos do Campeonato Brasileiro. Então, certamente a CBF vai utilizar essa data, pode ser 13, sábado, 14 e domingo, para alguns jogos. Por falar nessa data, vocês vão lembrar que Inter e Juventude estão num grupo, né? No mata-mata da Copa do Brasil. Não jogaram nenhuma partida ainda. Segundo o presidente do Juventude, o Fábio Pisamilho, esses jogos de Inter e Juventude pela Copa do Brasil vão acontecer nos dias 3 de julho, jogo de ida, mando de campo do Inter, e 13 de julho, mando de campo do Juventude. Então, esta data aqui, a CBF já vai utilizar
como data FIFA, já vai utilizar para o jogo de volta pela Copa do Brasil entre Juventude e Inter. E dia 3 de julho, então 10 dias antes, 3 de julho, que teria jogo pelo Campeonato Brasileiro, teremos um jogo de ida entre Inter e Juventude, mando de campo do Inter. Neste dia 3 de julho, olhando o calendário, teríamos a 16ª rodada. O Inter jogando contra o Bragantino em Bragança, o Juventude em Cuiabá, na Arena Pantanal contra o Cuiabá. Então, esses jogos, Bragantino e Inter, Cuiabá e Juventude, já não vão acontecer no dia 3 de julho, quando o Inter e Juventude vão jogar a partida de ida pela Copa do Brasil. Vamos seguir aqui. 24 de julho é uma quarta-feira. Data de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Aí tem um problema. A data, em tese, estaria vaga, mas na Libertadores, Grêmio e Flamengo ainda podem terminar eliminados da Libertadores e na terceira posição dos seus grupos. Se ficarem Grêmio e Flamengo, ou Grêmio ou Flamengo, um dos dois, pelo menos, na terceira posição do seu grupo, vão disputar o playoff da Sul-Americana, contra um dos segundos da Copa Sul-Americana. Na Sul-Americana, Cuiabá já é certo, Cuiabá é segundo colocado, vai disputar o playoff. Então, Cuiabá joga nos dias 17 e 24 de julho pela Copa Sul-Americana playoff, contra um dos terceiros da Libertadores. Cruzeiro, Inter, Fortaleza, Atlético Paranaense, Corinthians e Bragantino ainda podem terminar a fase de grupos da Copa Sul-Americana na segunda posição, portanto, com a obrigação de jogarem o playoff aqui. Então é mais um problema para a CBF. Então, 14 de julho, final da Copa América. 24 de julho, playoff da Sul-Americana. Em tese, essas duas datas vagas. Depois, mais 3 semanas de datas FIFA de eliminatórias do Copa do Mundo. 4 e 8 de setembro. Quarta-feira, dia 4, domingo, dia 8. 9 e 13 de outubro. Quarta-feira, dia 9, 13, domingo. 13 e 17 de novembro. Quarta-feira, 13, domingo, 17. Então, são as 8 datas, não existem outras datas, são apenas estas. São 8 datas em que a CBF, para cumprir o seu calendário, para cumprir o regulamento, para que não tenha rebaixamento, para que o campeonato não avance dezembro adiante, não vá até o mês de janeiro, para que termine em 8 de dezembro, a CBF vai ter sim que utilizar estas 8 datas para acomodar os jogos atrasados e estas 2 rodadas que foram empurradas com a barriga do Campeonato Brasileiro. Sábado agora tem Vitória e Atlético Goianiense, 7ª rodada. Grêmio e Bragantino, vai ser em Curitiba esse jogo. Fluminense e Juventude, Cuiabá e Inter, Corinthians e Botafogo. No domingo tem Criciúma e Palmeiras, Atlético Mineiro e Bahia, Vasco e Flamengo, Clássico Carioca, Fortaleza e Atlético Paranaense, São Paulo e Cruzeiro, jogos da 7ª rodada, distribuídos no sábado, dia 1º agora de junho, e no domingo, dia 2 de junho, portanto, recomeçando o Campeonato Brasileiro. Confirmando, a reunião praticamente manteve tudo o que estava definido em termos de calendário do futebol brasileiro. Não muda nada, não tem rebaixamento. O campeonato termina realmente no dia 8 de dezembro. Assim que a CBF divulgar a tabela desmembrada dos jogos atrasados aí de Grêmio, de Inter, de Juventude e outros clubes que estão também envolvidos nessa questão e que tem jogos atrasados, como Criciúma, como Cuiabá, por exemplo, Fortaleza, o CRB, enfim. O CRB é da B, né? Mas o Fortaleza, principalmente. Assim que tiverem, o Bahia, assim que tiverem seus jogos confirmados aí, vamos trazer aqui no plantão do Paulinho essas novas datas dos jogos do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a reunião foi curta, lá no Rio de Janeiro, em torno de 1h30, uma reunião objetiva, que contou com 12 presidentes e 8 representantes de clubes. Portanto, 12 clubes enviaram seus presidentes. Outros 8 enviaram representantes para a reunião que aconteceu na CBF e que definiu que não muda nada, segue como está e que a CBF é que vai, agora, a partir de agora, num termo bem popular, se virar para poder encaixar os jogos atrasados, rodadas atrasadas, em meio aí a esse turbilhão que acontece aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tchau.